ciclos. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, vamos lá. Vamos pegar aquele mesmo exemplo dos sinais. M1, EURUSD, CAL, meio-dia. E aí você tem outro sinal, M1, EUROCAD, EURUSD, EURGBP, PUT, meio-dia. Não, meio-dia não, meio-dia 5. Beleza, o que acontece aqui, galera? Esse sinal aqui, suponhamos que a gente não tenha entrada antecipada, não tenha gay, não tenha nada, somente ciclos. Ele vai começar meio-dia e vai terminar meio-dia 5:00. Então, a IQ só vai retornar para a Robin que se você ganhou ou perdeu, meio-dia 5:00. Só que você já tem um sinal meio-dia 5. E esse sinal de meio-dia 5, para ele entrar meio-dia 5:00, ele tem que ser executado. A gente tem que mandar a ordem para ele. A ordem para IQ é meio-dia e 4, 59 e 999 milésimos. Entendeu? Ou seja, quando a gente for mandar esse sinal para IQ, a gente ainda não tem informação que você perdeu aqui e que você quer fazer os ciclos. Então são ordens sobrepostas, uma ordem está em cima da outra. Então aqui, ó, a IQ, ela só retorna que você perdeu ou que você ganhou em um horário depois que a gente já enviou a ordem, entendeu? Então primeiro aqui, ó, a primeira coisa que acontece é essa ordem a gente envia essa ordem, ela está sendo executada, depois a gente já tem que enviar essa e depois chega o resultado dessa primeira. Então, só depois de medir 5:00 que a gente sabe que você perdeu e que precisa fazer os ciclos. Então, esses ciclos aqui ocorreria em um próximo sinal. Vamos supor que você tem um AUDCAD, CAL, medir 10. Então, esse loss aqui ocorreria aqui, ó, e não aqui, porque aqui a gente executou esse sinal em um momento que ainda a gente não tinha recebido a informação que você perdeu, ganhou da IQ. Então aqui a gente avisa, olha, atenção, corda sobreposta. E outra atenção que a gente também precisa de alertar é o seguinte, tem diferença do multiplicador dos ciclos e do multiplicador do Gale, né? Então vamos aqui, ó. Agora suponhamos que a gente tenha dois martingales ativos. Deixa eu colocar um horário mais distante para não ter problema. Então vai ser meio-dia, esse aqui vai ser executado meio-dia, perdeu, entra no gate meio-dia 5, perdeu, gate meio-dia 10, que acabará meio-dia 15. Então, aqui, e aí a gente vai, vamos supor que a gente tem 2 Gale com multiplicador de 2, ciclos com multiplicador de 3. Então vai ser, o valor da entrada inicial, vamos supor que foi 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. Então aqui a gente ficou com menos 40. Aí agora faz os ciclos. O ciclo é só a entrada inicial. 40 vezes 3. Então nesse daqui, ela vai entrar com 120. Menos 120. Só que o ciclo só ocorre na entrada principal. Nos dois martingales que forem ocorrer aqui, então vai ser medir 35 e medir 40. O multiplicador vai ser o do Gale, porque aqui é ciclos, ó. Menos 40 vezes 3, menos 120, 120 vezes 2, menos 240, 240 vezes 2, 480. Entendeu? Então, tem diferenciação. Ciclo só na entrada principal. Depois é multiplicado pelo Gale. Ah, mas isso é lógico. Não é lógico, porque suponhamos que o multiplicador do Gale seja 5 e o ciclo seja 2. Então, aqui vai ser multiplicado, ó, o valor de entrada inicial. O valor de entrada inicial, 10. 10 vezes 5, 50. 50 vezes 5, 250. Aqui, ele já vem para 250 vezes 2, 1.100. E depois 5 e 5. Então, multiplicado pelo Gale, utiliza o multiplicador dos ciclos aqui. Beleza? Então, deseja escolher um limite de ciclos. O limite de ciclos é o seguinte, falar assim, Rob, no máximo eu quero que você utilize 2 ciclos. Então, vamos supor que a gente não tem Gale aqui. Ou seja, perdeu nesse, fez um ciclo. Perdeu nesse sinal. Então, só, vamos supor que eu escolhi um limite de 2 ciclos, né? Vamos pôr mais um aqui.
Vamos supor, eu falei assim, Rob, o meu limite máximo são 2 ciclos. Então aqui, ó, perdeu nesse, fez um ciclo. Perdeu nesse, 2 ciclos, entendeu? Então pararia aqui se eu tivesse escolhido um limite de 2. Nesse aqui ele já entraria com o valor de entrada inicial. Então o limite de ciclo é o número máximo de ciclos que você deseja realizar. Então vamos colocar assim, eu desejo que faça no máximo 2 ciclos. E agora os soros. Galera, os soros é o seguinte, do lucro obtido, qual será a porcentagem que iremos usar nos soros? Então vamos lá, eu devia ter copiado essa lista de exemplo. Vamos lá. Nesse sinal aqui, eu obtive um lucro de mais R$10. Então eu ganhei R$10. O Soros, ele pega seu lucro desse sinal, acrescenta no valor de entrada e entra no próximo sinal. Então, tipo assim, ó, nesse sinal aqui eu ganhei R$10. Aí se eu viro para o Rob e falo assim, Rob, eu quero que você faça Soros com 100%. Isso aqui é a porcentagem do lucro. Então, vamos supor, se você ganhou R$10, ele vai pegar os R$10 e acrescentar o seu valor de entrada na próxima. Então, aqui, vamos supor que o nosso valor de entrada seja 5, ele entraria com 15, que é o correspondente ao valor de entrada, desculpa, o valor de entrada, mais o lucro que você teve. E aí vai depender, a quantidade aqui vai depender do que você escolher. Se você escolher 100% do seu lucro, vai entrar com 10. Se você tivesse escolhido 50%, ele entraria aqui com 5 e entraria aqui com 10. Entendeu? Então, aqui a primeira pergunta qual a porcentagem, qual que é a quantidade do seu lucro que você quer que eu entre, que eu some a sua entrada inicial e entre no próximo sinal. Então, aqui eu poderia colocar 70%, eu quero que você entre com 70% do meu lucro, vamos supor. E aqui a gente pergunta, irei utilizar 70% do lucro obtido no último win, mais o seu valor de entrada no próximo sinal. Para diminuir o risco, podemos definir um número máximo de soros. Por exemplo, caso escolha um limite de 2, iremos fazer no máximo 2 soros. Então, é aquele exemplo. Ó. Suponhamos que a gente tem essa lista aqui. Ó. Aí aqui eu escolhi o limite de 1 soros. Então, aqui eu ganhei 10. Aí aqui eu fiz os soros. Entrei com 5, que é o meu valor de entrada, mais 10 do lucro antigo. Então, entrei com 15. Fez um soros, aqui reseta os soros. Entra com 5 de novo. Aí eu ganhei mais 10, aí faz mais um soros. Então o limite de soros é tipo o limite de ciclos. Qual que é o número máximo de soros que você quer que eu realize? Então eu vou falar que eu não quero o limite. Então, galera, finalizamos a configuração. Para operar os sinais ao vivo, tem um vídeo específico no nosso canal explicando como que opera. E o barra sinais para agendar a lista. Eu vou dar um barra sinais aqui só para exemplificar e falar uma coisa muito importante. Pergunta o dia, né? Então você não precisa inserir o dia hoje, amanhã é outro dia. Então vamos supor que eu escolhi outro dia. Vai perguntar o dia nesse padrão. Então vamos supor que eu escolho aqui 20/4 de 2022. Suas alterações dia 24 de 2022 e o padrão. E aqui, galera, ele fala, ó, se sua lista já tem essas 4 informações, que é o tempo de duração da vela, a moeda, o sentido e o horário sempre composto por 4 dígitos, a Rob já vai entender e já vai pegar. Então, por que a gente falou isso? Ó, não precisa modificar nada, sou um robô inteligente capaz de identificar. Porque praticamente 90% da sala de sinais, ela manda uma lista e coloca, vamos supor, manda uma lista, né? Vamos supor que mandou lá a lista. E coloca, lista de sinais do X, Y, Z. Aí, o usuário foi, viu que mandou a lista, não precisa de, tipo assim, editar, sabe? Apagar. É só copiar e colar. Porque vocês vão ver que mesmo com outras informações, a Rob vai identificar esses 3 sinais, ó. Lista de sinais, ó. Aí ela vai te mandar um relatório de toda a configuração para você confirmar. Confirma o agendamento das ordens com a configuração. Aí eu clico sim. Aí, para eu comprovar para vocês que realmente que agendou esses 3 sinais, e-mails sem incorretos, aqui porque ela fez uma verificação. A gente tem um comando que é barra sinais agendados. Aqui não vai aparecer porque a gente ainda não subiu. Barra sinais agendados. Eu não sei se você não possui sinais agendados, justamente porque a gente criou um e-mail sem fictício. Mas selecionando esse barra sinais agendados, ela vai retornar falando os sinais que estão agendados, dando a opção de você verificar as estratégias. Vamos supor, eu quero saber qual estratégia que esse sinal aqui vai ser executado, que vai ser essa, vai te retornar isso aqui, ou então não, você dá um barra sinais agendados, clica no sinal que você quer desagendar. Talvez você não queira desagendar uma lista inteira, somente um sinal, entendeu? Então você pode fazer isso. Vamos só encerrar mais esse vídeo e dar continuidade no outro vídeo.